Louvado seja Deus. Isaías 53, você encontrou aí? Diz assim na minha versão, que não é tão diferente da sua e que quer dizer a mesma coisa. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós retornamos para ele. Quem foi encontrado por ele aqui? Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Que o Senhor nos dê uma boa palavra. Deixe sua Bíblia aberta agora, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 22. Essa campanha tão poderosa, tudo a ver com ele. Tudo a ver com ele. Sabe as coisas mais difíceis que nós encontramos em dias atuais, em pleno século 21? É a capacidade de administrarmos problemas, dificuldades, sentimentos involuntários. Muitas coisas que vêm no decorrer da vida mesmo, caminhada atrás. Problemas que nós entramos meio que sem querer. Problemas alguns que nós simplesmente parece que abraçamos ele. Mas ele de fato está e é real. E algumas pessoas hoje no decorrer da caminhada param por causa desses problemas. Param por causa dessas dificuldades. Em meio às lutas, em meio aos problemas. Porque na lógica humana, sempre o ser humano pensa o seguinte: é mais fácil eu parar do que eu ficar insistindo. É mais fácil eu desistir do que eu continuar em algo que não vai dar nada. Nós somos especialistas em julgar coisas sem antes experimentar algo. E sem antes tentar é bem mais fácil. Segundo algumas pesquisas, mais de 50% das pessoas que estudam trancam as suas faculdades, porque encontram alguma impossibilidade no meio do caminho. Com mais de 50% do curso concluído, eles vão lá e trancam as suas matrículas. Pessoas que começam tudo e não terminam nada. Pessoas que começam e por simplesmente encontrar dificuldade no meio do caminho, eles se sentem no direito de parar. E nós, por sermos cristãos, nós por servirmos a Jesus, por andarmos com Ele, por entregarmos a nossa vida para Ele, não estamos isentos de passar por dificuldades. A Bíblia diz que sim, o dia mau existe, mas Jesus disse para nós: aí vocês podem ter bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Pode ficar tranquilo. A verdade é essa. Mas eu vim trazer para você aqui o tudo a ver com ele hoje. Nós estamos aqui amanhã, um grande feriado, né? Feriado prolongado aí em alguns lugares. Para mim é trabalho normal. Mas no domingo nós conhecemos como domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa para nós é simplesmente regado a muito chocolate. Muito chocolate. Eu garanto para você que vai passar 2, 3 meses, você vai abrir a porta da sua geladeira, vai ter ainda uns 10 ovos lá dentro. Que eu nunca vi para minar ovo desse jeito. Parece que dá cria o bicho. Você vai pegando, aquele negócio nunca acaba. Mas a Páscoa do povo, do judeu, a Páscoa do povo de Deus era totalmente diferente. A Páscoa foi instituída lá no início, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, para livrar o povo da maior, ou do maior, pranto que já houve sobre Israel, ou sobre o Egito, melhor dizendo. A Bíblia diz que naquele tempo, o Senhor disse para Moisés: Moisés, vai lá, porque hoje eu vou ferir os primogênitos.
Mas aquele que é o meu povo, ou aquele que me serve, aquele que é obediente, eu peço que ele pegue um cordeiro, eu peço que ele mate o cordeiro, eu peço que ele pegue o sangue do cordeiro e ele cubra a sua casa com sangue. E mais se cobrir a sua casa com sangue, eu peço que ele coma do cordeiro. Eu peço que então ele tenha uma intimidade a tal ponto de assim poder dizer que quando a morte chegar, ela vai chegar e ela vai passar no Egito. E quando ela chegar e ver alguém coberto com sangue, ela vai cortar a volta. Quando ela vê uma casa coberta com sangue, cheia de cordeiro, a morte não vai entrar. Tem gente que entendeu o que eu estou dizendo. Quando a morte passar e ela vê uma casa coberta com sangue e cheia do cordeiro, ela vai cortar a volta e ela não vai entrar. Quando o problema passar e ele vê uma casa coberta com sangue e cheia de cordeiro, ele não vai entrar, ele não vai dominar, porque lá está consagrado ao nome do Senhor. Nós fazemos assim. O povo de Deus sempre obediente. O povo de Deus sempre ali querendo andar na risca, querendo andar direito. Foram lá, fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Talvez hoje você ainda não entregou o seu casamento para o Senhor. Talvez você está tentando lutar com as suas forças, salvar aquilo que não é seu e é de Deus. Talvez você está tentando salvar os seus filhos que não são mais seus, é de Deus. E o dia que você entender isso, você entregar na mão dele e dizer para ele: Senhor, eu cansei de fazer do meu jeitinho, está aqui na sua mão, ó. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, pode trabalhar, mas traz ele para o Senhor, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ó Deus, eu não abro mão disso. Quando nós entregamos tudo para ele, as coisas começam a agir de maneira diferente, as coisas começam a ser manobradas de uma maneira diferente. Tem uma irmã na igreja lá, né? Eu há 4 meses atrás fui aí com a grande responsabilidade e o privilégio de poder pastorear uma das nossas congregações na cidade de Mogi Guaçu, lá no Jardim Canaã, próximo ao monte lá, uma bênção do Senhor Jesus. Chegamos na igreja lá no primeiro dia de culto, pastor. Nós entramos, eu com a minha esposa entramos, a pastora que estava lá, aconteceu algo muito grave. Ela chegou, ela falou assim: irmãos, nós não estamos mais na direção da igreja, agora é o pastor Lucas. Ela entregou na minha mão e saiu correndo. Eu falei para minha esposa: vamos deixar o carro ligado, qualquer coisa a gente sai correndo. E os irmãos todos apreensivos olhando para mim, falando: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser e tal? Eu falei: irmãos, vamos deixar, porque a igreja, ela tem um dono, a igreja tem um noivo, ele não está dormindo, ele é vivo, ele não é mudo, ele fala, ele não é cego, ele vê, ele tem mãos e ele pode abraçar, e ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, quando ele quiser e no tempo que ele quiser. Aí pegamos a igreja, pastor. Quando nós chegamos no primeiro dia de culto, assumimos a igreja no domingo, a igreja estava cheia de gente. Quando a gente chegou na quarta-feira, o primeiro dia de culto, tinha 4 pessoas. E eu falei assim: Senhor, aleluia, o Senhor sacudiu mesmo essa figueira. O que nós vamos fazer? Eu falei: Senhor, eu entendi que o Senhor é Deus em meio a todas as coisas. Eu não sei fazer outra coisa senão falar do Senhor, senão adorar o Senhor, então é isso que eu vou fazer. E fizemos o culto. Passou o domingo, veio mais algumas pessoas. Na outra quarta-feira nós liberamos uma palavra sobre a igreja. Eu falei: eu não abro mão do culto de quarta-feira ser o culto mais fraco, porque eles tinham assim como: não, o culto de quarta-feira é assim mesmo. Eu falei: o culto de quarta-feira vai ser igual ao culto do domingo, o culto do domingo vai ser igual ao culto de quarta, e assim nós vamos fazer, porque Deus está sendo exaltado nesse lugar. E hoje nós estamos para a glória do Senhor Jesus com mais de 60 pessoas lá. Você sabe o que eu entendi, irmão? Eu entendi que o que te atrai aqui não é o pastor Ricardo, o que te atrai aqui não é a música, o que te atrai aqui não são os obreiros, o que te atrai aqui é a presença. Aonde tem pão, aonde tem trigo, aonde tem alimento, aonde tem água fresca, aonde tem maná, o povo vem, a glória vem, as famílias vêm, os órfãos vêm, as viúvas vêm, porque encontram lugar de refrigério aqui nesse lugar. Como eu acredito nisso? E aí chegamos lá e tinha uma irmã lá, ela falou: pastor, as minhas filhas, ó, uma entregou a vida para Satanás, foi num terreiro e entregou a vida para o cão. Vamos orar. Eu falei: vamos orar. Mas é o seguinte, irmã, nós vamos orar e nós vamos entregar na mão do Senhor. Eu entendi que na oração nós tiramos da mão do diabo. Eu aprendi isso, mas da mão de Deus, irmão, a Bíblia diz que ninguém pode livrar. Então nós vamos entregar ela nas mãos de Deus, e Deus vai fazer o que lhe apraz. Amém? Ela falou: amém. Vamos orar, pastor. Nós demos a mão e começamos a orar, irmão. Aleluia, Senhor, está aqui a vida dela, entrega tal. Uma semana,
A menina caiu dentro de uma fossa, cortou a perna, quase morreu, foi fundo, chegou no osso, quase pegou a artéria. Daqui a pouco, no próximo culto, entra a menina lá no... Pastor, eu falei, Deus te trouxe aqui para você glorificar o nome dele. Para de ser bobo e ficar andando para o mundo afora aí. Deus tem uma obra na sua vida. Ele enxergou você lá e Ele fez isso porque Ele te ama. Porque a Bíblia diz que Deus só chama e só corrige quem Ele ama. Se você estivesse lá fora ainda, eu ia falar que Ele não estava nem aí para você. Mas se você está aqui, você pode ter certeza que Ele tem uma boa obra na sua vida. Eu falei, pastor, amém. Está lá para a glória de Deus. Nós entregamos coisas na mão do Senhor e nós sabemos que o Senhor, Ele trabalha e Ele opera. Você que está com sua Bíblia aberta em Lucas 22, 39. Uma das maiores provações que um homem poderia passar. A nossa maior expectativa e tudo a ver com ele hoje vai ser exatamente sobre ele. Vai ser exatamente o ápice do momento onde ele pensou em: será que é isso aqui? Será que, eu não sei, está tão angustiante. Ele sentiu o peso. Ele sentiu o peso do meu, do seu pecado, as nossas angústias. Agora eu imagino perante as pessoas, ele já citava Isaías, o profeta messiânico. Aí nós lemos em Isaías 53 que 700 anos antes, ou 680 anos antes de Cristo aproximadamente, Isaías já deu fatos do que iria acontecer com ele. Ele ia ser moído, ele ia ser açoitado, não teria ninguém que ficaria do seu lado, ele seria rejeitado por muita gente. Aí ele lê aquilo, ele fala: nossa, eu já sei todo o meu futuro, mas ainda assim eu aceito o meu chamado. Eu sei do meu futuro, mas ainda assim eu aceito viver o propósito do Pai para mim. Vamos ler então Lucas 22, 39. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orais para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a... Tem hora que a gente quer parar. Tem hora que a gente quer desistir mediante aos problemas. Tem hora que a dificuldade é tanta, tem hora que o peso é tanto, tem hora que o problema parece ser algo insuportável. Nós ficamos pensando como nós vamos sair disso, por onde nós vamos sair disso, como eu vou lidar com isso. Aqui eu vim dizer para você a história do nosso Cristo, o nosso Salvador, que mediante ao maior de todos os desafios da história, que mudou o quadro da humanidade. Eu não vejo por que não falar disso numa época tão propícia como a Páscoa que nós vivemos aqui no nosso país. Eu vim dizer para você que mediante essa dificuldade, ele disse: Senhor, se for possível, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, mas todavia seja feita o que o Senhor quer, todavia seja feita a tua vontade, todavia seja estabelecido o que o Senhor tem para mim, ó Deus, todavia seja estabelecido o teu propósito para a minha vida. Tem hora que Deus faz nos passar por alguns momentos, irmãos, que é muito difícil. A Bíblia diz que depois de ser batizado o nosso Cristo, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto diz a Bíblia que por diversas e diversas vezes o diabo apareceu e tentou o nosso Cristo. Mas diz a Bíblia que em todo momento ele se permaneceu firme, ele se permaneceu fiel. Eu vim dizer para você, irmão, que a vida com Deus e a vida com Cristo não é uma vida de facilidade, não é uma vida onde você vai viver um mar de rosa. Não, não, não. Vai ter muito momento bom, vai ter muito momento ruim, vai ter também. Mas acredite, a Bíblia diz que isso só dura um período de tempo, mas isso aqui é somente o estágio daquilo que nós vamos passar a eternidade toda vivendo. Eu disse para o Senhor outro dia, eu disse para ele: Senhor, eu não quero estar onde o Senhor não está. Senhor, eu não quero ir para onde o Senhor não está. Porque quem aprende a estar onde o Senhor está, irmão, ele não aceita estar onde o Senhor não está. Ele não quer ir para onde o Senhor não está. O Moisés, certa feita, ele estava tirando o povo do Egito. Ele tirou o povo, conduzindo o povo pelo deserto. O Senhor disse para ele: Moisés, eu vou levar você na terra que mana leite e mel, meu filho. Eu vou colocar um anjo à sua frente. Ele vai perante você, vai lutar, vai batalhar e vai fazer tudo por vocês. Porém é o seguinte: eu não vou estar com vocês não. Moisés disse então, alguns versículos à frente, ele disse: Senhor,
Se o Senhor não for, lá eu não quero estar não. Eu abro mão da terra que manda leite e mel pela sua presença. Eu não quero me vender por coisa alguma, Senhor. Senhor, se essa porta de emprego for para me roubar da sua presença, eu não quero ela. Senhor, se todo esse dinheiro, Senhor, for para mim sair da sua casa, eu não quero ele não. Eu quero ficar vivendo na simplicidade, mas eu quero a sua presença. Eu quero ter o Senhor de dia, eu quero ter o Senhor de tarde, e eu quero ter o Senhor de noite. Eu quero ser acordado pelo Senhor, eu quero viver com a sua presença, mas eu não abro mão do Senhor por nada. Não abra mão da presença dEle. Não abra mão da presença dEle. Em todos os aspectos. Se Jesus quisesse desistir, por que não? Mas a Bíblia diz que ele foi até o final, mesmo se angustiando tanto, mesmo sentindo o peso do nosso pecado, ele foi até o fim. Ele não desistiu por nada. Eu vim dizer, encorajar o seu coração hoje aqui, você que entrou aqui hoje, desanimado, com seu coração angustiado, aguenta mais um pouquinho de tempo. Aguenta mais um pouquinho de tempo. Fica firme, não abra a mão por nada. Não olhe para trás. Não abra a mão, está doendo, mas vai valer a pena. Está chorando, mas vai valer a pena. A eternidade nos dará paga por todo o nosso sofrimento aqui na terra. A eternidade nos pagará por todo o choro. A eternidade nos pagará por todo o sofrimento. Tenha fé nisso. Talvez está doendo, está complicado, o coração está angustiado. Talvez você não está conseguindo dormir direito, não sei. Mas hoje você vai dormir. Hoje você vai ter a sua melhor noite de sono. Você vai sonhar sonhos espirituais. Você vai chegar e falar, pastor, não sei o que aconteceu, mas o Senhor me mostrou coisas inefáveis. O Senhor me mostrou coisas maravilhosas. Fazia tempo que eu não tinha esse particular com Ele. Fazia tempo que eu já não dobrava mais o meu joelho naquele cantinho especial, no lugar secreto. Fazia tempo que eu já não entrava naquele lugar, mas hoje o Senhor me convidou para ir lá de volta. Tem momento que a gente passa que a gente já não consegue mais ouvir a voz dele. E a Bíblia diz que ele levou os seus discípulos com ele, pessoas chegadas, Pedro, Tiago e o tal do João. Mas a Bíblia diz que quando ele estava orando, ele olhou e não tinha ninguém com ele, porque ele estava dormindo. A maior dificuldade de todos os problemas, tudo, irmão, sabe o que é? É passar e não ver ninguém. É passar por um momento difícil e você não vê ninguém. É passar por uma prova e você não enxergar um abraço. Você não enxergar um colo, o seu WhatsApp não toca, o seu telefone não toca, a campainha não toca, ninguém fala nada. Parece que você entra, sai e fala, meu Deus, será que eu estou esquecido? Eu vim dizer para você, Eclesiastes capítulo de número 3, diz que existe um tempo estabelecido para todas as coisas. Respeite o tempo, entenda o tempo que Deus está estabelecendo para você. Talvez está sendo difícil, mas amanhã vai ser melhor. Talvez está bom, amanhã pode ser difícil, mas em tudo Deus está no controle. Deus está no controle. A dificuldade ela vem, ela não avisa. O momento de amar ele vem, ele não avisa, não tem um recado. Não dá para colocar no calendário e falar, não, dia 15 do mês de abril vai ter uma prova lá e eu vou me preparar para ela. Não tem. Ela vem de súbito, acontece. É um recado que a gente recebe errado. É uma notícia que a gente recebe do lado de lá, é uma coisa que acontece e nós não temos como lidar com aquilo. Há 10 meses atrás, há um ano, atrás, nós perdemos, minha esposa estava grávida, está aqui hoje, nós perdemos 2 meninos, gêmeos, né? Gêmeos. Ela estava aproximadamente perto dos 5 meses aí. E nós fomos ao hospital, a médica chegou e ela deu uma palavra, um veredito. Ela disse o seguinte, ela falou, olha, o negócio é o seguinte, os bebês vão morrer, porém nós vamos tentar salvar a vida dela. Eu falei, ok, tudo bem. Eu saí, não me importei com o que ela falou, porque para mim, irmãos, o que o pessimista fala, pouco importa. A minha confiança está em Deus, a minha expectativa está no céu. E aonde eu entendi que no vale de osso seco existe 2 tipos de crente. Existe o crente osso seco e existe o crente profeta.
Eu falei, no vale eu sou profeta. No vale eu não fico de boca fechada, irmão. Eu não sou osso seco. Eu abro minha boca mesmo. Falei, Senhor, o Senhor está aqui. Entrei lá no quarto, nós juntamos uma mão do outro. Falei para ela, falei, filha, vamos entregar sua vida. Já está, mas vamos entregar essas crianças na mão do Senhor. Vamos entregar. Nós oramos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, se for para sair daqui com eles, amém. Se não for para sair daqui com eles, também amém. Todavia, seja feita a tua vontade. Então, passamos ali mais algumas horas, de repente entra a médica, tal, não, isso aí vai nascer, já começou com dores, tal. Nasceu o primeiro, morreu na minha frente. Aí o segundo, ela foi para a sala de cirurgia, porque estava tendo uma hemorragia muito forte. A médica corre, a médica muito cética, muito séria. Eu vi a médica descontrolada, ela esticou os olhos, ela abriu a porta com tudo, ela falou, corre, gente. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Senhor, e agora o que nós vamos fazer? Eu fiquei lá no quarto sentado, porque eu não tinha mais força de fazer nada, eu sentei no quarto. E eu falei, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha sorte, o Senhor é o Deus da minha salvação. Senhor, eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor se levantará em nosso favor. Livra minha esposa desse negócio, Senhor. Eu preciso dela para viver esse tempo. Tira ela desse negócio, em um nome do Senhor Jesus. E nós ficamos lá e por horas ninguém trazia notícia de nada. De repente alguém veio com uma pontinha e falou, ela está na UTI. Eu falei, meu Deus, está na UTI, está na UTI. Eu falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Minha mulher está na UTI com mais 2 crianças em casa. Eu falei, e agora, Jesus? O que nós vamos fazer da vida? Senhor, dá vitória, Senhor, dá vitória. E eu lá no quarto, de repente abriu-se a oportunidade, falou, pode visitar ela. Fui lá visitar ela, falei para ela, ô filho, e aí? Você está bem? Ela começou a chorar, né? Nós começamos a conversar. Eu falei, Deus sabe o que é melhor. Deus, Ele sabe o que é bom. Deus, Ele sabe o que é agradável. Deus, Ele sabe o que é perfeito. Talvez Ele usa do nosso momento difícil para abençoar alguém. E foi assim que aconteceu. Enquanto nós estávamos passando lá esse momento difícil, entrou a chefe da enfermagem no quarto. Ela entrou, ela disse, olá, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela já entrou com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse para mim o seguinte, olha, deixa eu dizer para você, já vou adiantando já, eu não sou daqui desse setor, eu sou do outro setor, porém, a encarregada do outro setor, ela passou por esse período difícil. Ela perdeu faz 6 meses a criança dela. E ela não tinha coragem de vir aqui. Ela falou, eu não vou ter peito, eu não vou ter coração, eu não vou ter mente, eu vou esquecer o profissionalismo, eu vou rasgar ali diante deles. Então eu prefiro que alguém vá lá. E aí mandou-se a outra, então, encarregada do outro setor. E ela chegou lá, e eu falei para ela assim, a senhora não veio aqui por acaso. Ela começou a chorar. Eu falei, Deus é bom. Ela começou a chorar mais ainda. Ela falou, você é crente? Eu falei, dos bons. Falei para ela, a senhora acredita que Deus, Ele usa da nossa dor para abençoar alguém? Ela falou, eu acredito. Eu falei, então Deus nos mandou aqui pela senhora. Eu comecei a pregar o evangelho para ela, minha esposa lá, todo mundo no quarto, e ela chorando, enxugando as lágrimas em meio ali a sua folha, preenchendo o formulário. Ela parou de preencher, ela parou e ficou estagnada naquele lugar. Ela falou, olha, eu vou falar uma coisa, de verdade. Eu falei, pode falar. Eu estava precisando, eu sou desviado da igreja, estava faz tempo, e Deus mandou você aqui hoje para isso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, na próxima folga da senhora, procura uma igreja, entra lá, segura na mão do Senhor e fala para Ele assim, Senhor, eu quero refazer minha aliança com o Senhor. Senhor, eu firmo o meu acerto com o Senhor, e daqui eu não largo por nada, Senhor. Pode passar vento, pode passar dificuldade, eu não vou sair daqui, Senhor, porque o Senhor mandou alguém lá para me buscar, Deus. O Senhor mandou alguém lá para me resgatar, Senhor. Por isso não larga da presença dEle. Aí passou-se então esse tempo, e hoje minha esposa está aqui, ó, barriguda para a glória de Deus de novo, grávida de um menino para a glória de Deus. No lugar da tristeza, Deus sempre tem uma alegria. No lugar da angústia, Deus sempre tem uma resposta para você. Tenha certeza disso. O momento que você está passando difícil não é à toa. Talvez você não está enxergando mais longe. Talvez o seu periférico está muito limitado. Você só está enxergando o seu problema, a sua dificuldade. Mas tem mais gente que está se espelhando em você. Tem mais gente que olha em você, e quando ele olha em você, ele fala, meu Deus, que virtude esse homem tem, que virtude essa mulher tem. Tem gente que está aqui hoje na igreja porque foi inspirada por você, porque foi traga aqui hoje
por você. Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode se desesperar. Deus está contigo. Você passou por tantas outras lá em 2000, 2005, 2010, nós já chegamos em 2018 e você está aqui, para a glória de Deus. Ele vai fazer você chegar mais longe. Ele vai fazer você chegar mais longe. Tem hora que a gente fica apavorado, mas eu queria convidar você hoje a encorajar o seu coração, a dizer para ele: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Senhor, todavia seja feito o que o Senhor quer. Todavia seja feito o que o Senhor deseja. Nós visitamos um amigo meu, Luizinho. Luizinho tinha 23 anos de idade. 23 anos de idade, eu fui no hospital, nós fomos visitar ele. Ele estava com um inchaço muito grande na barriga. Perdeu-se muito peso. Então, ia-se sucessivamente, muitos pastores, amigos, muita gente. Só que por ele ser um amigo meu de infância, meu coração se privava de ir lá. Eu falava: meu Deus, Senhor, eu não consigo ir lá ver o Luizinho. Eu não consigo, me dar força. Eu orava pelo Luizinho, só que eu não consegui ir lá vê-lo. Então meu pai quebrou o braço. Meu pai precisou ficar no hospital. Meu pai tem mal de Parkinson, então ele não pode ficar sozinho. Então nós fomos lá para ficar com meu pai. Aí no corredor a irmã do Luizinho me encontra. Ela fala: eu não acredito que você veio ver o Luiz. Eu falei: é. Ela falou: ele está aqui, vamos lá que eu vou te levar. Então quando nós andamos no hospital, eu fui vendo, passando pelo quarto A, B, C, D, tal. E já foi ficando nos últimos quartos lá. Para bom entendedor, pingo é letra. Para quem conhece a Santa Casa de Mojimirim, sabe que nos últimos quartos, quando é colocado, é porque os médicos já deu-se o veredito. Fica mais perto da porta. Essa é a realidade. Então quando eu cheguei e vi aquela cena, eu olhei para o Luiz, ele estendeu o sorriso. Ele pediu assim: pai, desliga a televisão, desliga, todo mundo desligou tudo. Ele falou: o pastor chegou. Eu falei: meu Deus. Ele falou: você ora por mim? Eu pensei: nossa, Senhor, já passou tantos homens de Deus aqui, passou tanto profeta aqui, passou tanta gente profetizando tudo sobre o Luiz. Falei: Senhor, quem sou eu para profetizar algo sobre ele aqui hoje? Eu falei: mas pois bem, Luizinho, posso orar por você? Segura minha mão. Ele segurou minha mão, muito frágil, ele estava muito debilitado. Os médicos diziam que ele estava sofrendo naquela situação. Então eu disse para ele: você pode orar comigo, Luiz? Ele falou: posso. Eu falei: nós vamos orar para Deus e pedir para Ele o que Ele quer com isso tudo. Nós vamos entregar para Ele e dizer: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso tudo? Senhor, que lição o Senhor está querendo nos dar com isso tudo? E nós vamos entregar a sua vida na mão dEle. Oh, tá bom, pastor, tudo bem. Seguramos e nós oramos. Eu falei: eu oro, Senhor, pela vida do Luiz. Senhor, nós entregamos o Luiz na sua mão, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Todavia, Senhor, que nós, de fato, possamos estar com o nosso nome no livro da vida. E que nós, de fato, também possamos nos encontrar na eternidade. E ele repetiu toda aquela oração, ele acabou, ele estava chorando. Eu dei um abraço nele naquela noite. Foi o último abraço do Luizinho. Na madrugada, perto da manhã, eu recebo uma ligação e dizendo: olha, vamos no velório do Luiz. O Senhor recolheu o Luiz. E eu falei, a primeira coisa que eu disse é: nos veremos na eternidade, Luiz. Nós nos encontraremos lá. Sabe, hoje eu queria encorajar o seu coração a, independente de qualquer coisa, viver uma realidade totalmente submissa a Deus. E dizer para Ele: Senhor, se for para ganhar ou se for para perder, todavia que seja feita a sua vontade. Eu quero me parecer com o Senhor. Eu não quero desistir em meio aos problemas. Eu não quero desistir, Senhor, em meio às dificuldades. Senhor, eu não quero desistir, Senhor, em meio às dificuldades da vida, em meio às turbulências que vão aparecer no meio do caminho. Me ajuda, Senhor, me dá instrução hoje para grudar e não desanimar por nada, a não sair da sua presença por nada, a não deixar a sua casa por nada, Senhor, seja por vento, seja por dificuldade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, sabe o que ele disse? Timóteo, vem padecer comigo. Ele disse para Timóteo: Timóteo, vem sofrer comigo, filho. Vem sofrer comigo. Ele podia ter falado: Timóteo, vamos para minha casa comer um churrasco de picanha regado a muita Coca-Cola com gelo e limão. Timóteo, vamos fazer uma festinha lá. Timóteo, vamos fazer. Ele falou assim: Timóteo, vem sofrer comigo, filho. Porque o evangelho é assim:
mas na eternidade nós nos encontraremos, e para lá, verdadeiramente, toda lágrima será enxugada do nosso rosto, o pranto não entrará lá, e todo sofrimento não existirá, e lá nós viveremos uma vida plena com Ele. Eu queria encorajar o seu coração hoje. Talvez você está desanimado da sua casa, talvez você está desanimado da sua família, eu não sei, desanimado do casamento, desanimado dos filhos, desanimado do trabalho, desanimado da igreja, desanimado de congregar, eu não sei, mas Deus que está aqui o sabe. Eu vim encorajar você hoje a dizer para Ele: Senhor, eu quero agarrar e eu vou até o fim, Senhor. Senhor, eu estou fechando com o Senhor hoje, mediante essa palavra. Hoje, parecendo com o Senhor, eu entendi que não basta eu simplesmente ter tudo que já foi pregado, se eu não tiver essa perseverança, se eu não tiver esse entendimento, se eu não tiver essa garra de ir até o final, independente de qualquer luta, independente de qualquer problema, Senhor, eu não vou desistir por nada. Que seja gerado isso no seu coração, que seja gerado isso no seu espírito, em um nome do Senhor Jesus. Quando nós saímos daqui desse lugar, talvez você entrou aqui fragilizado por muitas coisas, por palavras contrárias. Eu vim convidar você hoje a ser diferente, a se colocar de pé e dizer: Senhor, é comigo mesmo. O Senhor me escolheu para vencer, o Senhor me escolheu para ser diferente, o Senhor me escolheu, e tudo depende de mim, como foi dito no início aqui do culto, e tudo depende do meu posicionamento, e hoje eu vou me posicionar. Eu cansei de estar firmado na areia, eu vou na rocha. Eu cansei de ser levado por ventos, eu cansei de ser abalado por tempestades, eu vou firmar na rocha. O problema pode estar estabelecido, mas hoje, como você vai sair daqui hoje, só depende de você, só depende de você. A Bíblia diz que Ele pagou um alto preço por nós, Ele não desistiu e Ele foi até o fim. Ele disse: Pai, se for possível, o Senhor passa, mas se não for também, pode ter certeza que eu vou fazer a sua vontade. Sabe o que eu entendo Jesus dizendo para o Pai? Parafraseando aqui, tem um ditado aí fora que nós dizemos que o combinado não é? Eu entendo Jesus conversando com o Pai na eternidade, dizendo: olha, eu vou te enviar lá, esse é o plano para a eternidade. Tudo bem, está certo. Então eu vejo que tem hora Jesus orando aqui, e a Bíblia fala que Deus, Ele não falou nada, só que Ele decidiu ir até o final. Só que o silêncio de muitas vezes de Deus para nós também é resposta, viu, irmãos? O silêncio de Deus para nós também continua sendo resposta. Tem hora que Deus não fala nada, tem hora que Deus não diz nada. Fica firme, aguenta firme, Ele está vendo, só você aqui, ó. É igual o professor quando ele aplica aquela prova. Eu nunca vi um professor numa sala de aula, quando ele aplica uma prova, ele falando alguma coisa. Ele chega, ele aplica a prova, ele te dá. Ele fala: vai lá, conclui. Dá conta, você estudou para isso. Você foi capacitado para isso, você pode, você consegue, vai e faz. Aí você chega, vai, ralando, pode demorar 3 horas, você vai vendo um saindo, outro saindo, dá desespero. Daquele desespero normal, você vai vendo um chegando, um conquistando a vitória, você vai vendo o outro conquistando a bênção, você vai vendo o outro, você fala: meu Deus, e eu? Fica tranquilo, irmão, vai chegar uma hora que vai dar. Você vai chegar, você vai acabar a prova, você vai entregar na mão dele e falar assim: ó, eu concluí, Senhor, está aqui, ó, a minha prova. E aí Ele vai falar assim para você: ó, pode sair então, filho, vai embora, vai viver, vai. Talvez você está passando por esse período, Deus não tem falado nada ainda com você, mas mediante essa noite eu vim encorajar o seu coração. Vai, continua firme, continua, porque mais dia menos dia, mais hora menos hora. Pode ser você dirigindo o teu carro, pode ser lá dentro do seu trabalho, pode ser você tomando um banho. A hora que o fluxo da graça vier sobre você, você vai falar: meu Deus, Ele me visitou e Ele deu o direcionamento. Senhor, obrigado. Obrigado por eu não desistir, Senhor. Obrigado por eu não largar. Obrigado por eu não abandonar, Senhor. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Uma das evidências de ser parecido com Ele é ser aquele crente que nunca desiste por nada, é ser aquele crente que não abandona por nada. Tem gente que olha e não entende. Tem gente que olha e quando ele vê uma pessoa, ele fala assim: meu Deus, mas o que acontece? O carro quebra e ele está na igreja do mesmo jeito. Perdeu o emprego, ficou desempregado. Da quinta-feira ele está na igreja. Da domingo ele está no culto da manhã e está no culto da noite também. Não entendo. Sabe o que é isso, irmão? Gente que conhece, gente que tem sede, gente que sabe aonde está esperando, gente que sabe em quem está esperando, gente que sabe que o nosso Deus é vivo e sabe que Ele está ouvindo. É gente que não larga por nada e diz: Senhor, eu sei que o Senhor vive e eu sei que o Senhor vai se levantar.
Eu queria convidar você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Em algum momento, talvez durante essa semana, alguma coisa aconteceu. O desânimo bateu. Isso não livra nós, que temos cargos na igreja, eclesiásticos, não nos livra. Nós enfrentamos dificuldades e muitas dificuldades também. Quem nunca? Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em deixar? Mas quando nós nos encontramos com a verdade que é Cristo, quando a palavra dele entrou em nós e nós nos revelamos também para ele, essa verdade foi impressa em nós. Nós não desistiremos. Os indesistíveis, aqueles que não largam por nada, aqueles que passam vento, que passam tempestade e continuam fiéis, aqueles que entenderam a palavra do Senhor, aqueles que estão e vão chegar do outro lado, porque a palavra dele para nós é essa. Ele disse para os seus discípulos: e nós vamos passar para o outro lado. Eles tiveram dificuldade, tempestade, mas eles chegaram do outro lado. Jesus não avisou eles. Ele nunca nos avisa. Ele pega a gente de surpresa. Ele nos pega de surpresa, mas ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos no lugar onde você está. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Isso. Talvez essa semana deu vontade de você parar. Diga para ele: Senhor, eu não quero mais. Esse sentimento está lançado por terra, Senhor, da minha vida. Tem hora que dá aquela vontade, e a gente ministra sempre casais assim. O marido chegando falando: eu estou quase fazendo as minhas malas. Eu estou quase indo embora e estou largando tudo. Que você seja de fato pego por essa palavra. Você não vai desistir daquilo que Deus te deu. Você não vai desistir do projeto de Deus para você. Você não vai desistir do ministério que Deus te entregou. Você não vai desistir das coisas que Deus tem entregue para você. Você não vai. Você não vai desistir. Você não vai desistir.